Oi, minha flor. Muitas vezes, ao longo da vida, nós temos que tomar decisões que cortam o nosso coração. Mas deixar o nosso pet com outra pessoa para viajar não é mais uma delas, mesmo se for de avião. Pelo menos não após surgirem profissionais como a Juliana Stephanie, da Pet Friendly Turismo. Oi, Juliana, tudo bem? Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada a você por ter vindo até a gente. Bom, minha gente, como surgiu a ideia da Pet Friendly Turismo? Ixi, é meio engraçado, porque eu já morei fora do país por bastante tempo e eu tenho o Thor, que é o meu Beagle de 12 anos, e eu nunca levei ele. E por medo de que alguma coisa desse errado, por medo de, ou no caminho da viagem, ou na própria documentação. Então eu optei por deixar ele aqui no Brasil. E eu falava com ele todos os dias por Skype. E morando no exterior e sentindo essa dificuldade, essa saudade que eu tinha dele, eu comecei a reparar que as pessoas no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que foi onde eu morei a última vez, era muito comum você viajar com o seu animal e o seu animal acompanhar você para onde fosse. E eu fiquei pensando, poxa, os brasileiros já têm essa cultura de tratar o animal como filho, que eles são realmente os nossos filhos. Então, por que não colocar essa cultura também de viajar com eles? Porque a gente não precisa deixar de viajar para ficar com eles. A gente pode levar eles juntos na viagem e aproveitar esse momento também diferente com eles. E aí foi assim. Você criou uma empresa que prepara essa viagem para o animalzinho da gente. Isso. Tá certo. Então, como é que você viabiliza esse transporte do bichinho? O que vocês preparam? Como é que vocês fazem? Bom, então, a parte do transporte, tem várias coisas que a gente tem que pensar e preparar, principalmente qual é o destino. Então, destino nacional é uma preparação, destino internacional é outra completamente diferente. Okay. Então, por exemplo, para viagens internacionais, que são aquelas mais dolorosas em você pensar em deixar o seu animal ou o seu pet. Geralmente você gasta mais tempo, Exatamente. Você vai ficar mais tempo fora. Normalmente o que as pessoas me procuram muito são as que estão mudando de país, então é uma mudança, não tem prazo de retorno. Ou aquelas que estão retornando para o Brasil, também me procuram bastante porque querem voltar para o Brasil com o novo filho que conseguiram no exterior e tudo mais. Então, dependendo do destino, tem exigências. Então, tem desde exigências sanitárias do próprio país, quanto as exigências de cada companhia aérea. Então, são muitos detalhes que você precisa estar atento nessa viagem. Então, a Pet Friendly Turismo, ela viabiliza exatamente tudo isso. Então, se você esquece algum detalhe, você tem um problema muito grande mais para frente nessa hora de viajar. Então, a Pet Friendly Turismo, ela faz uma cronologia da ordem de tudo que tem que ser feito, um passo a passo, e nós fazemos todo o passo a passo por você. Então, você já está preocupado com uma mudança, você já vai ter que morar em outro país, já está tudo diferente aqui na sua cabeça, no seu sentimento. Uma coisa tão importante dessa, que é o você e o seu pet e o seu filho ir junto, então essa parte a gente deixa um pouco mais fácil e você vai ter toda a segurança que seu animal vai entrar em qualquer país do mundo com toda a tranquilidade, bem-estar e conforto. E o mais importante, ele com certeza a documentação vai estar completamente certa. Então tem que se preocupar com vacina, com autorizações, com uma série de coisas, né? Isso. A vacinação é tanto para viagens nacionais quanto para viagens internacionais. Então a vacinação da raiva ela é a exigência oficial para qualquer tipo de viagem. E cada país e cada companhia aérea tem a sua autorização específica, mas aqui para viagens nacionais, por exemplo, você precisa de um atestado do veterinário. O atestado do veterinário você vai precisar também de qualquer forma, para viagens nacionais ou para viagens internacionais. Agora, que cuidados são tomados para que ele não sofra, não se machuque ou simplesmente desapareça? Deus me livre, já pensou sumir? Isso não são opções para a gente de jeito nenhum. Então, por exemplo, em relação ao bem-estar e o conforto dele, então sempre, por exemplo, os animais que vão viajar num porão do avião, por exemplo, eles têm que ter a caixa de transporte específica e correta no tamanho deles. Então, não pode ser uma caixa nem muito grande, nem muito pequena. Então, ela é certa para dar a segurança e o conforto que ele precisa. Outras coisas também que a gente costuma fazer para o bem-estar, adaptar esse animal antes dele viajar com essa caixa de transporte. Então,
se o animal não está acostumado ou nunca viu, nunca entrou numa caixa de transporte, tem que ter toda uma adaptação antes dessa viagem, para essa viagem ele ver que aquela caixa é um lugar seguro, confortável e que ali ele vai estar tranquilo e ambientalizado, assim, sabe? Mas, doutora, você falou do porão do avião, mas aquele lugar não é frio, gelado, horroroso? Não, então, a parte que eles vão é no mesmo pavimento, né, que as malas, mas não é no mesmo lugar específico das malas. Então, quando o avião permite que tenha essas viagens com animais, é um lugar um lugar específico no porão, na parte dianteira, que ela é pressurizada, ela é climatizada, então tem a temperatura controlada, tem iluminação, então ele não fica junto com as malas e tem todo um ambiente específico e controlado para ele conseguir viver, né? O bichinho tem passaporte? Tem passaporte. O passaporte brasileiro, ele não é aceito em todos os lugares do mundo. Então, o passaporte brasileiro é aceito aqui nas Américas, né, na América Latina, na América do Sul. Mas para os outros países do mundo, você precisa de um outro tipo de certificado. Não é o passaporte, é o certificado veterinário internacional. Ah, ok. Esse certificado, ele é a autorização que o Ministério da Agricultura, né, os veterinários oficiais do Brasil, liberam o seu animal para ele conseguir viajar. Então, é um atestado oficial falando que seu animal está em saúde, que a vacinação foi correta, os trâmites que o outro país exige foram realizados com sucesso e está tudo garantido em segurança para ele ir viajar. Agora, é necessário dar calmante para o bichinho viajar? Então, depende do tipo da viagem. Então, por exemplo, assim, vamos pensar em viagens de carro terrestre, uma viagem curta. Existem alguns tranquilizantes que são realmente indicados para esses tipos de viagens. Para viagens curtas, para animais muito estressados, que passam mal nesse transporte terrestre. Só que em viagens no transporte aéreo, eu não indico para os meus clientes jamais, por quê? Primeiro de tudo, que cada animal ele tem uma reação individual ao medicamento. Então, a gente não tem como controlar isso e ele vai viajar sozinho, se ele tiver alguma reação, você não vai estar conseguindo controlar isso. E um outro motivo para não se dar esse tranquilizante para viagens de avião é que a duração do medicamento dura em torno de 1 a 2 horas. E você precisa entregar o seu animal antes no check-in 3 horas antes da viagem. Então, você vai dar um tranquilizante que vai durar 1, 2 horas, mas ele vai estar 3 horas ali esperando e a parte do voo em si, ele não vai estar com efeito mais. Então, ele vai acordar num lugar diferente, com pessoas esquisitas, voltando de uma medicação, vai ser muito pior do que se você ajudar ele a entender que a caixinha é um lugar seguro para ele. Então, você tem toda essa adaptação de comportamento, é muito mais seguro do que você dar uma medicação pré-viagem. Então, como que funciona esse momento do embarque? Você entrega o bichinho onde? O animalzinho lá no check-in. No check-in? Isso, você põe, ele está dentro da casinha, isso a gente está falando dos animais que vão no porão, né, na viagem no porão. Então, você vai colocar, ele vai estar dentro da caixinha e você vai entregar no check-in. Só que você tem que chegar antes, porque tem toda a parte de conferência de documentação da companhia aérea para saber se pode liberar ou não o animal. Então, você tem que chegar antes, geralmente a gente chega 2 horas antes, com o animal a gente chega 3 horas antes, e aí você vai ter que assinar uns formulários, umas fichas, umas autorizações e tudo mais. Eles vão conferir os documentos e aí eles vão embarcar. Então, a companhia aérea pega o animal e vai transportando até o avião. O avião, ele não é colocado junto com as malas, ele é colocado por um funcionário que, teoricamente, ele fez, não cursos, mas ele foi instruído e treinado para saber que aquela carga é uma carga viva, não é uma mala. Então, tem todo um tratamento diferenciado para isso. Eles são os primeiros a serem colocados no avião, então não é junto com a mala, nada disso, é bem separado. Ninguém vai na cabine? Vai. Então, mas tem regras também. Cada companhia aérea tem regras diferentes para ir na cabine. Então, normalmente, eu vou falar assim, de regra geral, tá? Para viajar para o exterior, a maioria das companhias aéreas, elas aceitam até 8 quilos. Então, o que são os 8 quilos? São o cachorro ou o gato, mais a caixa de transporte. Isso tudo tem que ter no máximo 8 quilos.
Algumas companhias aéreas aceitam um pouquinho mais de quilos, algumas companhias aceitam menos. E além do peso, uma coisa muito importante é o tamanho desse animal. Então não adianta você só ter um peso que entre, só que seu animal é, por exemplo, mais alto do que o permitido. Então tem tanto o tamanho quanto o peso são coisas bem importantes para você conseguir entrar com ele na cabine. Então os animais mais pesados do que isso, eles teoricamente vão para o porão. Aí ele ocupa um assento? Não, ele viaja com você no seu pé. E teoricamente você não pode, né? O que diz a regra é que você não pode retirar esse animal da caixinha, ele tem que ficar ali em nenhum momento. Ele tem que ficar ali dentro e pela própria segurança. Ele não está com cinto de segurança e tudo mais. Tá certo. E qual que é o custo para levar um pet no avião? Em destinos... Se a senhora souber em destino nacional, ok. Se a senhora souber em destino internacional, ok. Então, depende. O custo em relação à companhia aérea é variado também. Como eu falei, cada uma tem a sua regra. Então, cada uma tem a sua taxa. Mas, a nível nacional, vamos dizer assim, que animais no porão, vamos imaginar como uma média de R$500 mais ou menos para despachar no... Não importa para que lugar. Nacional. E uma média das companhias, tá? De 250 a R$500. Na cabine, o valor já é um pouco reduzido, então varia de 150 a 300, depende depende da companhia aérea. Para o exterior, você já pensa esses valores só que em euro ou em dólar, depende do destino final. Se eu decidir viajar com pet de ônibus ou de carro, não sei se é possível viajar de ônibus, é possível? É possível, mas é um pouco mais, até mais restrito do que o de avião, porque no ônibus você não pode deixar eles no bagageiro. O bagageiro do ônibus não está adaptado para o animal. Então, você não consegue os animais com mais de 10 quilos. De novo, 10 quilos o quê? O animal mais a caixinha. Então, esses animais maiores não conseguem viajar de ônibus, porque não conseguem no porão e também não conseguem em cima. Mas de carro você consegue viajar tranquilamente. O que a gente tem que sempre pensar que em qualquer tipo de viagem, a gente precisa ter a carteira de vacinação em dia, porque se você for parado por algum órgão de trânsito, então precisa ter a carteira de vacinação em dia, um atestado de saúde do veterinário, e para viagens nos carros, é obrigatório agora você ter o uso do cinto de segurança pro animal, ou dentro da caixinha de transporte. Cinto de segurança para o animal? Tem bastante, tem vários modelos. Ah, é? Sim. Então ele pode ficar fora da caixinha, mas no cinto de segurança? No cinto de segurança. Então tem aqueles cintos de peitoral que você coloca realmente no cinto de segurança, assim, é bem interessante. E não pode de jeito nenhum, porque isso realmente dá multa, deixar o animal com a cabeça para fora. Porque pode causar acidente e não é seguro nem para você que está no carro e nem com ele solto, lógico. Nem para o animal e nem para as pessoas que estão ao redor, né? Onde é que eu compro esse cinto de segurança para cachorro? Em pet shop você consegue, em site, é muito legal. É muito legal. O Thor tem e é maravilhoso. Ah, o Thor tem? O Thor tem. E ele fica? Ele fica, é melhor porque ele não fica andando no carro, ele fica deitadinho porque ele está travado. Então ele fica ali deitado e a viagem é bem mais tranquila. É bem mais tranquila, ele não fica latindo que nem um louco. Não. Tá certo. E se eu chegar com o meu gato ou cachorro num aeroporto, como é que eu devo proceder? Então, você vai procurar as pessoas que vão entregar as malas da companhia aérea. Mas eles não vão vir junto com as malas. Naquela parte de malas especiais, que as pessoas pegam na mão. Bagagens especiais. Isso. Aí eles vão sair ali. Entendi. E aí depois você passa em todo o processo de aí conferência. você pode tirar ele da caixinha imediatamente, isso, né? Claro. No aeroporto, você andando com ele, você consegue andar com ele fora da caixinha. Animais muito grandes, você vai ter uma dificuldade, né? Vai ter a caixinha, mais o animal e tal. Às vezes é mais fácil e mais rápido você já deixar ele lá dentro e só sair logo do aeroporto. Mas você consegue, na área comum ali do aeroporto, você consegue circular com ele. Sempre com a coleira e com a focinheira, né? Dependendo da raça. Dependendo da raça, Isso. né? Tá certo. Agora, eu gostaria que a senhora explicasse para as pessoas, né? O quanto é importante... para as pessoas que têm um animal, estar com eles. Porque pode ser que alguém esteja assistindo a gente e dizendo assim, ai, para que todo esse trabalho, deixa esse bicho em casa, né? Eu conheço gente que deve... que é do meu relacionamento e que deve estar pensando isso, né? Algumas pessoas meio insensíveis aí que eu conheço, que devem estar pensando isso, deixa esse bicho em casa. Mas eu adoraria poder levar
Entendeu? Eu sei o quanto que é importante. Então, são de pessoas diferentes e famílias diferentes. A família que já pensa e deixa o animal em casa, ela talvez não sinta essa necessidade de levar. Mas aquelas pessoas que sentem, quando a gente vai viajar, a gente pensa neles todos os dias, fica com saudade, fica preocupada, fala, ai meu Deus, tem que dar remédio, ai meu Deus, eu tenho que dar comida, será que ele conseguiu comer? Ele tá com saudade. Ele dorme comigo e agora ele deve estar triste. O meu exemplo, eu falava com o Thor todos os dias por Skype, para ele não esquecer minha voz e lembrar que eu existia. E para essas pessoas, pensar que você vai ter a companhia do seu filho, do seu companheiro junto. Então, se você fica feliz em ter ele na sua casa, no seu cotidiano, imagina numa viagem tendo experiências diferentes, com aventuras diferentes e ele ali do seu lado. É uma relação de amor ali, de companheirismo. Tanto o seu com ele, quanto ele com você. São momentos inesquecíveis, assim. Quem precisar da sua ajuda para levar o seu cãozinho, o seu gatinho, para fazer uma viagem inesquecível, como é que te procura? Eu tô pelo Instagram, @petfriendlyturismo, ou pelo e-mail, contato@petfriendlyturismo.com, ou pelo telefone também. Então é 11 994 84 9264. Ah, seu cãozinho vai Redes adorar sociais. a Torre Eiffel. Leva. Ele será uma viagem inesquecível. Com Muito certeza. obrigada, doutora. Muito obrigada. Foi um prazer enorme, Muito viu? obrigada. Venha outras vezes contar aí experiências fantásticas Com certeza. dos seus clientes de 4 patas. Com certeza. Foi um prazer muito grande. Obrigada. Muito obrigada. Gente, no próximo bloco, a Letícia Prestes vai explicar pra gente como é que você faz para não ficar com seu cabelo parecendo uma vassoura quando o verão acabar. Eu volto já.